Então, vamos aqui à nossa terceira aula de Unity, integrando com MySQL e PHP, tá bom? Nessa aula a gente vai começar a fazer o script em C Sharp. Acredito que é o primeiro script, tá bom? E na quarta aula a gente já consegue mexer em alguma coisa já de PHP e enviar e receber dados para o banco de dados. Vamos lá. Agora com nossas cenas criadas, vamos criar um diretório aqui, colocar o nome de scripts. E vamos começar a criar os nossos scripts aqui. Criar um script com o nome cadastramento, tá? Esse vai ser o script de cadastramento. Vamos criar um de game. Na verdade, Opa, criei errado aqui. Na verdade, cada cena vai ter o seu script ali. Basicamente é isso. Esse DB Manage, nós vamos criar uma classe estática para facilitar o controle do nosso game ali. Na entrada do game a gente poder controlar a pontuação, tá bom? Vamos começar pelo... vou criar esse script aqui, chamado de banco, e nele eu vou colocar as informações de... Nesse script nós vamos colocar as informações de conexão do banco de dados. Vamos chamar de conector, para ficar mais bonitinho, igual é no PHP que chamam de connection, de com. Vamos chamar de conector. Vai ser uma classe estática. Vamos chamar de conector, tá? E vamos colocar as informações de... criar uma variável aqui estática, string, vou chamar ela de... vamos lá. Eu preciso de um host, do banco, do usuário e da senha. Então, na banco nós vamos colocar o nome do banco de dados, certo? Na usuário banco vamos colocar aqui a senha. Não, vamos botar o nome do usuário, óbvio, né? E esse host vai ser o servidor, o endereço do servidor do banco de dados. A gente poderia salvar todas essas informações lá no PHP, na hora que a gente estivesse criando a parte em PHP. Mas é melhor deixar tudo aqui deixar tudo na Unity mesmo, porque vai que lá na frente a gente precisa. Então a gente já só tem que mexer em um lugar, entendeu? Não precisa tá mexendo em PHP para nada. Depois da base estar pronta, a gente só vai mexer tudo aqui no Unity mesmo. Tá? A princípio o nosso jogo, né? Nosso joguinho, ele só vai fazer logar, né? E contar a pontuação. E aí, baseado nisso, você pode fazer o que sua imaginação mandar aí, tá bom? Vamos criar essa variável aqui com o banco, seria a conexão com o banco, e eu já vou montar a string que é o host, o nome do usuário, a senha e o nome do banco, que é assim que o PHP envia para o MySQL, tá? Se a gente já tiver com essa string pronta, eu acho que vai facilitar. Eu não sei porque
Eu não sei como ele vai trabalhar. Eu não sei, eu acho que se de repente vai ter que enviar isso, elas separadas. Mas vamos testar assim. Qualquer coisa, se der problema lá na frente, a gente volta aqui, muda isso e manda todas as variáveis separadas, entendeu? Eu não sei se ele vai conseguir pegar essa string pronta e separar lá na hora da entrada lá na chamada da função MySQLi underline, acho que é MySQLi underline connect, que ela usa esse modelo de string aí, tá? É host, usuário, senha e o nome do banco de dados, separado por vírgula. Se a gente não conseguir, a gente volta e muda. A gente manda elas separadas. Todas elas manda num formulário pelo método post. Tá? Não fica assustado não, gente. Se vocês não estiverem entendendo muita coisa, eu vou disponibilizar no final aqui todo esse projeto aqui já pronto, tá bom? É importante só que você entenda como fazer, porque pode dar problema. Vamos adicionar aí essas aí engine.ui, a gente vai precisar, e a scene management para a gente poder chamar as cenas que nós preparamos lá no budzinho lá, tá? Nós, quando a gente for criar aqui, a gente vai utilizar dessa forma, tá? O play display a gente vai precisar também. É bom porque a gente vai dar informação quando o jogador tiver logado ou não, entendeu? Se não tiver logado, a gente escreve alguma coisa lá, tipo, não está logado. Se ele tiver logado, a gente mostra o nome dele. Chamar essa função aqui de cadastrar. E aí a gente vamos preparar os botões. Esse vai ser o botão de cadastrar. E aqui a gente coloca, tá vendo? SceneManager.loadScene1 é aquela sequência que nós colocamos lá no build lá, tá? Aqui no logar a gente vai botar o SceneManagerLoadScene2 e vamos criar também o botão jogar, né? A função pro botão jogar, que a gente vai para a cena 3, tá certo? Vamos lá então. 2, copiar aqui, colar, mudar o nome aí, vamos botar jogar, né? Game. E load scene 3. Pronto. A gente já vamos colocar a primeira cena para funcionar. A gente marca aqui que nós vamos usar esses 3 botões depois. A gente vai usar isso para ativar ou desativar esses botões quando a gente tiver todas as informações logadas ou não. Aí deixa já marcado aqui. Deixa comentado ali em cima, daqui depois a gente volta, tá? Vamos lá, essa é a primeira tela. Vamos arrastar o script aqui para dentro do canvas, do menu principal. Perfeito. Onde a gente tem que colocar o proponente ali no player display, né? O proponente, isso, proponente. Perfeito. Agora nós vamos no botão cadastrar, nós vamos arrastar o canvas e vamos lá na função que nós criamos, cadastrar, que é aquela que chama a cena 1, né? No botão conectar a gente vai para a cena 2 e no botão jogar a gente vai para o game, que é a cena 3.
é aquela funçãozinha que nós criamos lá dentro do main menu ali em C Sharp, tá bom? Agora vamos seguindo aqui. Vamos testar, ver se funciona. Cadastrar tá indo, foi pro cadastrar. Opa, reload. Conectar, tá indo pro conectar. E o jogar, vamos ver. Opa, vamos ver se o jogar também tá indo. Perfeito. Primeira parte já está funcionando. Os 3 botões da primeira cena estão prontinhos. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Agora vamos mexer na cena 2, né? Qual é o cadastramento? Esse aqui já vai dar um pouco mais de trabalho, que a gente vai... Agora a gente já vai conectar no banco. Vamos colocar os importes aqui em cima. Deixa eu ver. Não sei. Vamos... Deixa eu pensar. Vamos apagar tudo, a gente não vai precisar de nada disso aqui. Deixa eu olhar minha cola aqui, cara. Calma aí. Vamos colocar primeiro aqui os imports. Precisar da UI, vamos precisar da networking para fazer criar o formulário e enviar um formulário para PHP para poder cadastrar no banco de dados o nosso usuário. Então vamos criar um input field, 2 input field na verdade, com nome, field e a senha que a gente vai, são as informações que a gente precisa enviar para o banco. Vou criar também o botão enviar, que é ele que vai chamar. Vamos criar esse método chamar cadastramento para a gente chamar uma rotina, tá? Quando a gente faz a conexão com o banco, a gente tem que chamar dentro de um enumerator aqui, porque pode ser que a resposta demore a vir, tá bom? Então vamos chamar ele de cadastrar e vamos chamar o método que chama ele, né? Nossa, meio que uma redundância, mas é isso mesmo. É o chamar cadastrar. Vamos chamar esse método de chamar cadastrar, que vai chamar a coroutine cadastrar, tá bom? E já vou botar o IAID dele aí com return 0. A gente vai mudar depois, não é esse return 0 não. Vamos criar o nosso form aqui, tá? www. O nosso form está criado, o nosso formulário. Vamos agora adicionar os valores, né? Então vamos adicionar aqui no nome, vamos adicionar o nome field e o que está faltando? O ponto texto, tá bom? E agora vamos adicionar no formulário um outro com o nome senha, né? Um outro campo no nosso formulário com o nome senha e vamos passar o senha field para ele desta forma aí, tá? A gente tem que enviar também, né? Esse aqui, né? O conexão. Enviar o conexão. O conexão está na classe estática conector. Ponto. Ixi, qual é agora? É o com banco, isso mesmo. Vamos lá confirmar. Tá certo. Com banco, tá certinho. Vamos embora. Agora aqui a gente vai criar vamos criar o Unity Web Request, tá? Vamos chamar de www. É uma classe própria para
para requisições web, tá bom? Vamos utilizar o método post dela para enviar o formulário. Aqui onde eu estou colocando o endereço, a gente vai pegar o endereço, depois o endereço que a gente salvou o nosso arquivo, em PHP, dentro do servidor PHP lá, tá bom? A gente vai ter que colocar isso aqui. Depois a gente vai ver lá, vai copiar e colar, porque nós nem criamos esse arquivo ainda, nós ainda vamos criar ele, tá? Então vou deixar escrito o endereço, depois a gente muda. A gente vai fazer um if, se o www.downloader.txt, se a resposta do PHP for igual a 0, a gente vai lá retornar 0, a gente vai botar um debug e vai dizer que deu tudo certo. 0, tá tudo correto, é a resposta que a gente quer. Ele conseguiu cadastrar o usuário no banco, né? No banco de dados, retornou o 0. E aí a gente carrega a cena 0, né? É a 0 que é a primeira lá da entrada. Caso ele dê algum erro, a gente vai dar um debug.log e aí a gente vai enviar na mensagem, a gente vai enviar a gente vai enviar a mensagem de erro com um código e um código de erro e uma descrição do erro para a gente poder trabalhar, tá bom? É a mesma função lá, download handle, tá? Converte para texto e vamos seguindo. Criar o método aqui embaixo, é o método que é para verificar se os nossos dois campos do input field têm o tamanho de 8 dígitos, tá? Tanto do nome do usuário quanto a senha. Eu não quero que ele seja menor do que 8. Não vou criar muitas regras aqui por enquanto, mas é só para a gente exemplificar. Então, nome.field.texto.length tem que ser maior do que 7. Maior do que 7 é 8, né? Porque ele vai usar inteiro. E a senha também tem que ser maior do que 7. Se o nome e a senha for maior que 8, aí o enviar botão se torna interativo, a pessoa consegue clicar nele. Enquanto não colocar maior que 8, não, o botão de cadastrar não vai ficar disponível.